Esse é um daqueles assuntos que são delicados, que ele mexe com coisas muito íntimas das pessoas. Mas ela é uma pergunta válida e eu já me fizeram essas perguntas algumas vezes. O praticante de PNL tem religião? Ele pode ter religião? Fica comigo aqui que eu vou falar um pouco sobre isso e já curte o vídeo para fortalecer aqui o canal. O praticante PNL, quando em processo atendendo um cliente, ele deve se esforçar ao máximo para exibir uma certa neutralidade com relação às crenças do cliente. Isso inclui as crenças religiosas, né? Não é cabível nenhum tipo de julgamento. As pessoas têm o direito de ter suas crenças e merecem respeito no que elas acreditam. Seria ideal a neutralidade, inclusive no ambiente. Imagina tu ter uma camisa, uma placa ou um outro objeto qualquer que sugere um conflito com alguma crença que o cliente tenha, né? Eu vou te dar um exemplo, mesmo que superficial, mesmo que questionável, mas vai desenhar bem. Imagina que o praticante é budista, que ele tem esse símbolo que eu estou pondo aqui em algum lugar da sala, ou numa camiseta, enfim. Para quem não sabe, esse é um símbolo milenar, é uma dos 108 símbolos de Vishnu, uma divindade hindu, e representa os raios do sol sem os quais não há vida. E o sujeito vai atender um cliente que é judeu. A gente vai ter um problema aqui. E não importa se o cliente conscientemente sabe que não é a suástica nazista, que tem a história, que os nazistas se apoderaram desses símbolos milenares, o primeiro impacto é muito forte. E aí a gente tem que lembrar que o inconsciente é como uma criança e que pode se assustar com uma certa facilidade. E toda a nossa comunicação em PNL ela é voltada prioritariamente para o inconsciente. E aí, uma vez que a gente dá esse tipo de sinal que pode gerar desconfiança com qualquer criança, o consciente se fecha. E aí a gente vai ter que desfazer aquilo ali e gerar trabalho que não precisa. Em contrapartida, é interessante para o praticante conhecer as religiões, conhecer as crenças, se mostrar aberto, ser curioso. E se o cliente expressar o credo dele, eventualmente usar aquilo ali. E aí tu vai me perguntar, como assim? Eu posso ou não posso falar de religião afinal? Claro que pode, né? O praticante pode, não é proibido. Inclusive, é recomendado quando o cliente se mostra aberto e quando isso pode ser usado de algum jeito como uma alavanca ou como algum facilitador. Não é um lugar, não é um momento para fazer oração, para convidar para participar de encontro, de culto, de ritual, ou principalmente de impor qualquer coisa que você acredita. O foco é no cliente. Eu mesmo, seguidamente, utilizo para os meus clientes quando eu acho uma oportunidade. Por exemplo, outro dia eu atendi uma pessoa que frequentemente se deixava em segundo plano, valorizava o outro mais do que a si mesmo, e aí acabava tendo uma relação com as pessoas, enfim, ele acabava se perdendo de alguma forma. E o pior, ele achava isso que de alguma forma isso era normal, estava tudo certo. Então, sabendo que era uma pessoa religiosa, eu perguntei, mas Jesus não disse para amar o outro tanto quanto a si mesmo? Não era para ser mais, né? Era para ser tanto. E essa pessoa entrou em choque, ela ficou pensativa depois disso. Isso gerou uma reação interna muito forte, ela teve um monte de reação fisiológica que dava para verificar. E isso tudo acabou colaborando com o processo que eu estava desenvolvendo. Eu usei a crença dela como mais uma alavanca no processo. Por fim, não significa esconder, praticamente não precisa esconder o que ele acredita, mas tem que ter um certo distanciamento entre o que é pessoal e o que é profissional. A religião e a prática da PNL, elas podem conversar muito bem, inclusive, mas elas não devem se misturar. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado um pouco mais clara essa relação. Me diz o que tu achou aqui nos comentários, me conta, e um grande abraço e até o próximo vídeo.